Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindas ao meu canal, onde a gente faz muito patchwork e aprende muita coisa legal. Hoje, o legal que a gente vai aprender é desconstruir o nosso Nine Patch, esse bloco aqui de 9 quadrados. E vai fazer um trabalho com ele que parece super complicado, mas passo a passo vocês vão entender como fazer e ele é, na verdade, bem simples e bem divertido. Já compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Deixa um like nesse vídeo e coloca nos comentários o que achou e o que mais gostaria de aprender. Não esquece de já se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, para não perder nenhuma aula. Então vamos primeiro construir o nosso Nine Patch, para depois desconstruir ele todo e se divertir. Nós vamos pegar 5 quadrados coloridos e 4 quadrados de fundo, todos do mesmo tamanho. Nesse meu caso, eu estou usando quadrados de 13 centímetros, mas vocês podem variar o tamanho de acordo com o projeto de vocês. E nós vamos primeiro montar o bloco base, que é o Nine Patch. É um bloco de 9 células. Para montar esse bloco, nós vamos colocar o fundo nos 4 cantos e formar um mais aqui no meio com os tecidos coloridos. E aí, na ordem que vocês preferirem. Eu fiz todos diferentes, eu tô usando 4 blocos e eu fiz todos diferentes com as estampas nos locais diferentes. Apesar de estar usando sempre os mesmos 5 tecidos coloridos. Então, nós vamos montar assim e costurar por faixas. Então, nós vamos costurar essa faixa e essa faixa aqui. Costurando um quadrado no outro, para formar as 3 faixas. Com as faixas costuradas, agora a gente vai emendar uma faixa na outra, tomando cuidado no encontro dessas costuras aqui. Então, a gente vai encontrar essa costura com essa com essa. Só colocar direito com direito. Encontrar as costuras com alfinete e passar uma costura pé de máquina. Aqui eu estou passando as minhas costuras abertas. E depois de costuradas as 3 faixas uma na outra, a gente vai terminar com o bloco base. Todo costurado, eu vou preparar para esse meu trabalho 4 desses blocos, mas vocês fiquem à vontade para aumentar ou diminuir de acordo com o que vocês preferirem. E agora que começa a nossa brincadeira. A partir do bloco base, a gente vai desconstruir ele e formar uma coisa totalmente diferente. E é por isso que é tão interessante esse trabalho. Para a gente começar a desconstruir, a primeira coisa que eu tenho que fazer é medir esse bloco e achar o meio. Porque nós vamos cortar ele ao meio na vertical e ao meio na horizontal. Então, vou posicionar minha régua aqui no centro do bloco. Metade para cá, metade para cá. Vou fazer o esquadro com algumas linhas da régua na costura. E vou primeiro fazer esse corte, dividindo o bloco ao meio pela vertical. Não tire ele do lugar. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que na horizontal. Então, posiciono a minha régua aqui no centro, metade do bloco para lá, metade do bloco para cá, e faço esse corte dividindo na horizontal. Então, nesse momento, a gente dividiu o nosso bloco em 4 partes iguais. E a gente vai dividir mais ainda. Nós vamos fazer o quê? Cortar essas diagonais aqui. Então, nós vamos fazer como se fosse um diamante. Então, esse aqui eu vou cortar nessa diagonal. É só alinhar a régua pontinha com pontinha e fazer um corte.
Essa aqui eu vou cortar pro outro lado, porque a gente vai fazer um diamante aqui. Então, alinho ponta com ponta e corto pro outro lado, na diagonal. Esse aqui eu vou cortar nessa diagonal, seguindo a ordem aqui do meu quadrado, do meu diamante. Também alinhando ponta com ponta. E esse eu vou cortar aqui nessa diagonal. Alinho a régua ponta com ponta, vértice do quadrado e faço o meu corte. Então, é legal não tirar do lugar para você poder saber para que lado cortar cada pedaço. Então, esses são os cortes que a gente vai fazer para desconstruir o nosso Nine Pad. Ele já tá com outra cara só de cortar, mas a gente agora vai misturar tudo isso. Para misturar, nós vamos pegar esse que tem os quadrados na ponta, que são os centrais, e nós vamos colocar um de frente pro outro. E esses aqui, que tem os triângulos coloridos na ponta, nós também vamos colocar um de frente pro outro. E agora, vocês podem ver que a gente tem dois tipos de blocos diferentes, dois tipos de células diferentes. Essa aqui, que tem os quadrados na ponta e o quadrado central, e essa aqui, que só tem os quadrados coloridos na ponta. E para incrementar ainda mais, nós vamos trocar um de lugar. Então, a gente vai colocar esse aqui e esse aqui. Vou juntar eles para vocês verem o efeito que dá no bloco. Aqui eu tô fazendo com vocês todos os cortes de um bloco só. Mas vocês veem que aqui, ó, ficou muito junto essas duas estampas, essa aqui também. Então, vocês podem cortar todos os blocos do trabalho de vocês e brincar com todas essas partes para ver qual é a melhor combinação e encontro de estampas que vocês preferem para fazer o topo. E aí, nós vamos costurar cada bloco desse separado, cada célula dessa separada. E aqui, tomando cuidado de encontrar essas pontas, e a mesma coisa nesse aqui. Quando vocês decidirem qual é a combinação que vocês gostam mais. E depois, nós vamos unir 2 a 2 e uma faixa na outra. Então, eu comecei com 4 blocos de Nine Pad, eu vou acabar com 4 blocos desse aqui. Mas antes de costurar, eu vou cortar todos, organizar e ver qual é a minha combinação preferida. Já cortei todos os meus Nine Pad, organizei as células de acordo com as estampas que eu gostava mais e aqui já estou recosturando as células. Então, aqui, aquelas que tem o quadrado na ponta e essa aqui que tem o triângulo na ponta. Cada bloco que a gente vai fazer vai ser formado por 2 dessa que tem mais fundo e 2 dessa que o fundo é o quadradinho no meio e tem o quadrado nas pontas. E na hora de montar o bloco final, é importante prestar atenção no posicionamento dos quadrados. Então, por exemplo, essa célula aqui, ela tem que estar com os quadrados nas pontas. Não pode colocar o quadrado para dentro aqui. Então, os quadrados têm que ser nas pontas. Se vocês prestarem bem atenção, ó, ele vai formar uma diagonal de quadrados. Para posicionar certo o bloco.
E esses aqui, ele vai entrar no centro onde só tem fundo. Então, assim e assim, para não misturar e sem querer costurar assim, ó. Vira um outro trabalho, mas não é a proposta que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, o que eu estou trazendo para vocês, a gente vai costurar o fundo liso aqui no centro. E agora, a gente vai costurar 2 a 2, esse nesse, prestando atenção nos encaixes aqui da diagonal, em cima e embaixo. E depois, nós vamos costurar essa faixa nessa, prestando atenção aqui no encaixe da costura central. As duas faixas e agora uma na outra. E aqui a gente tem que encontrar essas diagonais e a costura central. Então, aqui tá meu bloco finalizado, já com as 4 células costuradas na posição, e eu vou fazer 4 deles. E na hora que for emendar um no outro, também prestar atenção nos encaixes aqui desses bicos. E depois, quando for juntar as faixas, o encaixe desse bico e dessa costura central. Então, eu vou fazer um trabalho de 4 blocos, 2 por 2. E aqui está o nosso topo completamente costurado. Dá um efeito bem legal. Se quiser, pode aumentar o quadrado inicial para fazer blocos maiores ou diminuir e fazer blocos menores. Aí é com a criatividade de vocês. É um bloco que, depois de costurado, parece super complicado de ter sido feito, mas na verdade é simples de fazer desconstruindo o Nine Patch. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca!